Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês mais uma história, mais um case de sucesso de um provedor que está utilizando a tecnologia airMax AC para entregar altas velocidades utilizando Wi-Fi, utilizando o rádio. Então a ideia deste vídeo teve início através desse post aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Então aqui nós temos o grupo oficial de provedores da Ubiquiti no Facebook. Então o Jefferson, que é o proprietário da CIV Internet, ele compartilhou um pouco da sua experiência, da sua satisfação em estar utilizando a tecnologia de rádios airMax AC. Para ser mais específico, o relato dele é sobre o sucesso que ele teve que ele está tendo, na verdade, né, com o equipamento Light AP 120, que é um dos equipamentos com melhor custo-benefício da linha de Access Point AC. E ele conseguiu nada mais, nada menos do que um resultado de 45 conexões, 45 CPS conectadas simultaneamente, com picos de banda de tráfego agregado neste AP de 83 megas. Sendo que durante o dia, uma média aí de tráfego de 50 megas. Então, essa história me chamou a atenção e eu decidi montar este vídeo para poder compartilhar um pouco a história do Jefferson, a história da CIV Internet. Obrigado, Jefferson, por abrir as portas do seu ISP e permitir com que a gente pudesse contar essa história para a comunidade. Então, a CIV Internet é um provedor que atua no interior do Paraná. Hoje ele comercializa planos aí de 5, 10 e 15 megas no rádio. A CIV Internet está passando por uma reformulação e no futuro aí bem próximo o Jefferson pretende entregar maiores velocidades utilizando rádios airMax. Então ele adotou uma metodologia, uma topologia de rede muito interessante que eu montei um slide para apresentar toda essa topologia e a receita de bolo da CIV Internet. Então ele trabalha com células com área de cobertura máxima de 5 km. Os seus POPs, eles são POPs de baixo custo, porque na sua maioria ele utiliza Access Points dos modelos Light AP GPS e Light AP 120. E o padrão de instalação que ele adotou com seu corpo técnico é de ativar assinantes com um nível de sinal superior a menos 65 dBm. Então, esse é um pouco aí da receita de bolo, da história da CIV Internet. Então, primeiramente eu gostaria de apresentar, ele postou na comunidade, né, um case de um AP com 45 CPS, com 83 megas de pico de tráfego. E na nossa conversa ele descobriu um outro Access Point, o mesmo modelo de equipamento, Light AP, porém com 52 clientes conectados, com um pico máximo de banda, conforme vocês podem ver aqui no vídeo. Deixa eu pausar aqui para vocês, ó. Com um pico máximo de banda de 97, quase 98 megas. Essas informações elas foram extraídas do NMS, ele utiliza o NMS para gerenciar a sua rede. E percebam, ó, que chegou nesse pico grafado no NMS de 97 megas, mas a média de banda fica muito próximo ali dos 50, dos 60 megas. Então ele alcançou esse incrível resultado com um equipamento com um custo-benefício incomparável. Não existe nada hoje no mercado. Com toda essa riqueza de informação do vídeo que está aqui sendo reproduzido a 97 megas, no início ali com 60 megas, utilizando toda essa riqueza de informação de gerência de forma gratuita através do software UNMS. Então, como que a CIV Internet conseguiu alcançar esse incrível marco, essa incrível performance, extrair essa incrível performance do Access Point Light AP GPS Light AP 120? Então, todo rádio airMax AC possui um chipset mais robusto. Toda a aceleração do protocolo airMax ela é feita em hardware, não em software. Então isso possibilita com que você consiga ter células densas com mais clientes conectados, com 50, que é o caso aqui da CIV Internet, trafegando muito mais banda se comparado à tecnologia legada, a tecnologia M5.
E o detalhe, você tem a retrocompatibilidade entre rádios AC, Access Point AC, com clientes M5 e clientes AC conectados numa mesma célula, tá? Quais os equipamentos utilizados? Deixa eu chegar a minha câmera aqui para cima. Quais os equipamentos utilizados pela CIV Internet? Então, como cliente, como CPE, ele utiliza muito rádio M5, como por exemplo a Loco M5 e a Lightbeam M5. Porém, clientes que ele quer entregar maiores velocidades, ele opta pela Loco AC e pela Lightbeam AC Gen 2. No POP, na sua torre, ele utiliza, na sua grande maioria, os equipamentos Light AP 120 graus, que é aquele access point que possui uma antena com 120 graus de abertura e 16 dBi de ganho, e o seu novo modelo, que é a Light AP GPS. Também um rádio com antena integrada, porém com 17 dBi de ganho e 90 graus de abertura, uma maior efetividade de antena. Além de ter suporte ao recurso conhecido como GPS Sync ou sincronismo de GPS. Porém, ele utiliza uma outra opção que, na minha opinião, é uma opção mais versátil, que é o quê? Que é a utilização do Rocket AC Lite com um painel setorial. No caso, ele utiliza os painéis de 90 graus com 20 dBi. Por que eu digo que ele é mais versátil? Porque com o Rocket AC Lite, você pode, dependendo do painel que você utilizar com este equipamento, você pode criar células com distâncias maiores a 1 km, 1,5 km, que é o caso da recomendação para o uso, para a confecção de células, utilizando a Light AP 120 e a Light AP GPS. Então, com o Rocket AC Lite, você opta por outras antenas, outros painéis, e você tem esse maior alcance, essa maior qualidade. Dando continuidade aqui. Qual é a receita de bolo da CIV Internet? Eu montei um slide só para poder repassar para vocês quais são as boas práticas adotadas pelo Jefferson para ele conseguir extrair o máximo desempenho dos rádios AC. Então, vamos lá. Clientes até 1 km de distância, ele faz ativação desses assinantes utilizando rádios clientes Loco M5 ou Loco AC. Para atender esses clientes no POP, como Access Point, ele utiliza a Light AP GPS ou a Light AP 120. Assinantes em distâncias superiores a 1 km, 2, 3 km, 4 até 5 km, ele opta pelas CPS ou pela Lightbeam M5 ou pela Lightbeam AC Gen 2, devido ao fato de ter um maior ganho. E como Access Point, ele utiliza o kit Rocket AC Lite mais o painel AM5G20, que é um painel que tem o quê? 20 dBi de ganho. Se a gente comparar o ganho da antena do painel AM5G20 com a da Light AP GPS, a gente tem 3 dBi a mais de ganho. E na escala logaritmo a gente sabe que 3 dBi a mais de ganho é o dobro, representa o dobro de nível de sinal. Então, além de adotar essas distâncias para esses respectivos equipamentos, a CIV Internet adotou como mínimo de sinal requerido para uma instalação com qualidade de menos 65 dBm. Não quer dizer que esse menos 65 dBm seja um nível de sinal em que qualquer cenário do mundo você vai conseguir ter uma boa qualidade. Isso é muito relativo. A gente sempre deve levar em consideração que para você conseguir atingir o máximo do rádio, a sua maior modulação, a gente tem que ter um mínimo de SNR, que é a relação sinal recebido por ruído, por interferência do meio. Então não adianta nada eu ter um bom nível de sinal, porém ter proporcionalmente igual um alto nível de ruído, de interferência. Então a gente tem que avaliar essa relação. No ambiente da CIV Internet, menos 65 dBm, na grande maioria dos casos, proporciona ter esse bom nível de SNR. Potência, no máximo, tanto do lado do cliente como no lado da station, do lado do AP como no lado do cliente da station, 18 dBm. O mínimo de CCQ, falando aí dos rádios M5, que ele ativa um novo assinante é 95. E consequentemente, respeitando essas distâncias, nível de sinal, não usando potência em excesso, ele consegue o quê?
ele consegue atingir as maiores modulações possíveis com as respectivas tecnologias. Por exemplo, rádio CISO, que é o caso da Lightbeam, ele consegue atingir o MCS máximo, que é o 7. Já rádios MIMO, como a Loco M5, Loco AC e a Loco e a Lightbeam AC, ele consegue atingir o MCS 15, que é a modulação máxima. Então, atingindo maiores MCS, cada CPE, cada cliente ocupa um espaço menor do tempo, que a Ubiquiti chama de airtime, e consequentemente você consegue ter mais assinantes conectados num painel e esses assinantes coexistirem sem ter uma alta latência. Por quê? Porque cada assinante vai ocupar o tempo num espaço curto menor, porque está conseguindo modular, está conseguindo trafegar a sua velocidade máxima. Isso tudo graças a essas diretrizes em que a CIV Internet respeita para poder ativar e escolher os seus equipamentos. Como a CIV Internet usa na sua grande maioria antenas não blindadas, que é o caso da Light AP GPS 120, para não sofrer com autointerferência primária, ele respeita no mínimo um espaçamento de 1 metro entre rádios na torre, uma distância mínima de 1 metro para que um rádio não interfira no outro e não cause o que é conhecido como autointerferência primária. Diferente das antenas corneta, as antenas AC que têm essa maior blindagem e possibilitam até você fazer essa instalação mais próximas umas das outras, as antenas da Light AP, como são antenas abertas, são rádios que têm como diferencial custo-benefício, você tem que respeitar esse espaçamento mínimo na torre de 1 metro. Então aqui nós temos algumas imagens do UNMS da CIV Internet. Então, como podemos ver, toda a topologia da rede da CIV Internet, segmentado em sites. A gente tem aqui um site aberto onde eu tenho a relação de todos os equipamentos que estão provisionados nesse site. Então fica muito mais fácil para eu dar uma futura manutenção. Aqui nós podemos ver um access point específico provisionado num site e geolocalizado com UNMS, geolocalizado no Google Maps. E os clientes conectados a este access points também com as suas respectivas geolocalizações. Então fica infinitamente mais fácil esse suporte técnico quando você sabe exatamente aonde está a CPE, o rádio cliente do assinante. Além de você conseguir saber onde está esse rádio cliente, você consegue também ter informações individuais da conexão deste cliente com o seu access point. Informações como, por exemplo, nível de sinal. Nessa outra imagem fica mais claro, tem informações como, por exemplo, a obstrução do Fresnel. Então eu consigo identificar se o meu assinante está com Fresnel ou não obstruído e tomar medidas para que o sinal dele não seja degradado e eu consiga ainda manter a alta modulação daquele cliente MCS 15 ou MCS 7. Todo o histórico de consumo de banda, de capacity, de throughput, como podemos ver, frequência utilizada, enfim, uma riqueza enorme de informações. Eu consigo listar todos os clientes associados num determinado access point e verificar os seus níveis de sinais, distância, latência. Através dessas informações eu consigo agir preventivamente na rede. Opa, por que aquele cliente não está modulando em MCS 15, na modulação máxima? O que está acontecendo? Por que o nível de sinal dele está baixo? Por que a latência dele aumentou? Eu consigo, enfim, tomar ações preventivas porque a rede Wi-Fi exige com que essa manutenção seja constante. Eu tenho que sempre estar verificando o espectro, trocando de canal para evitar possíveis problemas, tá? Além do mais, eu consigo grafar todas essas informações em diferentes espaços de tempo, como por exemplo, hora, dia, mês, quarter, ano, e eu consigo tornar essas informações mais palpáveis e fáceis para eu tomar alguma medida quanto ao que está ocorrendo na minha rede. Então aqui nós temos algumas imagens de alguns clientes instalados. Percebam que a instalação é totalmente padrão, conforme essa que eu estou aqui, a primeira que eu estou passando o mouse aqui. A torre, o mastro muito bem estaiado do cliente, podemos ver 3 estaios, isso deixa o cliente muito mais firme, o rádio do cliente pode bater um vento ou qualquer outra coisa que vai fazer com que o alinhamento não seja perdido ou seja menos prejudicado. Nós temos um cliente rural,
Percebam que o mastro bem elevado para tomar cuidado, né, com que a curvatura de Fresnel não seja obstruída pelo solo. Então ele ativa clientes mais distantes, ativa, sem sombra de dúvidas. Porém, ele toma todo cuidado, Jefferson CIV Internet, para que a sua visada não seja obstruída, tá? Então, essa foi a história de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, participem das nossas comunidades e compartilhe suas histórias conosco no nosso grupo oficial de provedores no Facebook. Um forte abraço e até mais!